Mas acho que um tema importante para nós colocarmos aqui em questão é justamente a história da Juliana Oliveira, Juju Black Power, né, que foi aí durante muitos anos assistente de palco do Danilo Gentili. Aliás, encontrei ontem numa padaria o Rafinha Bastos. Fui lá com meu amigo, tava trabalhando num projeto, lá tava o Rafinha, né, nem falei com ele nem me conhece também, acredito, mas né, só uma curiosidade aqui. Retomando aqui, a Juliana Oliveira, né, que depois de se manifestar, dizer que está sendo muito difícil, a barra está muito pesada, muitos julgadores de internet, ela está recebendo muito hate. Otávio Mesquita já havia se pronunciado a respeito da denúncia de estupro 9 anos depois, vocês sabem muito bem a história, né, da participação dela do The Noite, numa edição específica onde o Mesquita apalpa ali algumas partes íntimas da Juliana. Todo mundo, a classe artística, saiu em defesa praticamente do Otávio Mesquita. Ninguém deu ouvidos, ninguém se posicionou a favor da Juliana Oliveira. Ontem nós tivemos aí, como é que é o nome dele? É o Igor, né? Igor Guimarães, que faz muito sucesso, por sinal, na internet e no The Noite, está arrebentando. Ele foi o primeiro no programa do Ratinho a realmente se manifestar a favor da Juliana. Ele disse que era um problema que afligia a Juliana já há muito tempo, que era algo que ela comentava nos bastidores que, né, a incomodava, a machucava, era uma ferida que não estava cicatrizada e ela teria tentado ali, através de recursos, externar essa posição, externar essa chateação que ela estava sentindo e não viu ali meios, não viu ali vias suficientes para que a denúncia dela fosse para frente. Então ela foi demitida e ao ser demitida, anos depois, porque faz tempo que ela foi demitida, não me recordo aqui quando, mas faz mais de 2 anos que ela não está mais lá no The Noite. Aí essa denúncia vem à tona, né? E agora nós temos pela primeira vez um... Não foi, acho que eles não chegaram a trabalhar juntos, chegaram? Eu acho que sim. Chegaram? Isso aí, né, lá na produção. Mas ele falou, ó, que isso sempre incomodou, que ela procurou o SBT. E o terceiro ponto, que ela saiu do dia pra noite. Será que depois da denúncia dela, né, ter levado essa informação pra cúpula ali do SBT, ela não foi demitida logo na sequência, porque não queria prosseguir com isso? Ele foi muito polido, ele estava dentro do SBT, ele levou a dor da colega de trabalho dele, ele falou, eu estou sempre do lado das mulheres, dando apoio, e ele também não quis falar mal do SBT, mas dentro do SBT ele teve a coragem de falar o que a Juliana passou e que ela saiu e que ela levou essa informação para o SBT e que isso sempre machucou a Juliana. Aliás, até o Ratinho pergunta pra ele, mas o termo estupro não é muito pesado e tal? A gente não pode exibir, né, por ser do Não. SBT, verdade. E aí ele fala, isso é um termo jurídico, ele fala até advocalístico, né, que tá errado. Mas tudo bem, ele quis dizer que foi um termo jurídico. Eu acho que a grande questão que pega nessa história aí é o termo, porque que o Otávio Mesquita foi irresponsável, foi grosseiro, foi deselegante, foi um cara assim escroto, desculpe aqui o palavreado, isso aí eu acho que não resta a menor dúvida. Né? Ninguém aqui tá defendendo o Otávio Mesquita, pelo amor de Deus. Acho que até as próprias pessoas que saíram em defesa do Otávio Mesquita entendem que ele foi um cara extremamente inconveniente. Acho que até ele mesmo, né? Até quando ele deu a entrevista aqui, ele disse, olha, né, antigamente a gente brincava de coisas que hoje a gente não brinca mais e tal. Só que antigamente esse tipo de brincadeira já estava um pouquinho a mais também, pelo menos no meu modo de pensar. Só que eu não acredito que o SBT, eu não posso acreditar que uma emissora como o SBT, né, que é a TV da família brasileira, a TV, né, que a gente sabe que tem torcida, uma TV assim extremamente carismática, passaria pano para acusação de assédio, de estupro, sei lá, a nomenclatura para esse caso específico. Eu acho que a demissão dela, quero crer, né, não tenho nenhuma informação a respeito disso, não posso crer que tenha a relação da demissão dela com a denúncia que ela fez lá dentro. Não, aí seria o fim da picada. Acho que a demissão dela deva ter relação com motivos profissionais, um corte, sei lá, ela não fazia mais parte dos planos da emissora, uma troca de cadeiras que são muito recorrentes na televisão, né? Isso acontece. Eu e você estávamos semana passada no Link Podcast, hoje estamos aqui no Link VIP. Então eu quero acreditar que por uma troca da dança das cadeiras, por uma questão específica de programação, a Juliana tenha sido demitida. Seria muita sacanagem demiti-la porque ela fez uma denúncia, aí já seria demais também. Né? A não ser que essa denúncia tivesse sido checada, né? E eu acho que não teve nem tempo disso acontecer, porque estourou isso agora, pelo menos para nós, né? Não sei internamente se essa denúncia já não tivesse chegado lá para a alta cúpula do SBT.
Olha, gente, mas de qualquer forma, ontem, né, a gente falou sobre isso aqui, mas vamos falar de novo. Antigamente, antes de 2009, esse crime tinha um tipo penal, vamos lá. Tem um crime de estupro e tinha um crime só desse negócio de passar a mão. Passa a mão no peito, passa a mão na vulva, passa a mão no bumbum. Tinha um crime só disso. Só que o quê? Os homens continuavam passando a mão em nós. Porque é incrível, né, gente? A gente passa na rua, eles assoviam, tentam beijar a gente, tentam passar a mão na gente. Parece que os nossos corpos são públicos para os homens. Isso aí eu tenho certeza que qualquer mulher que está assistindo a gente já passou por isso. Já passou por alguma importunação sexual, já passou por algum tipo de violência sexual, por algum abuso, se sentiu constrangida. Tenho certeza que você, mulher, toda vez que tem que sair à noite na rua, você tem medo de ser estuprada antes de ser morta. Os homens não. Eles não têm medo de sair na rua porque vão ser estuprados. Eles têm medo de sair na rua porque vão ser assaltados, porque vão ser, sei lá, latrocínio, mortos, roubados. Eles têm medo por conta disso. Nós temos principal medo é de sermos estuprados. Porque nossos corpos, infelizmente, foram usados, foram esquartejados, foram mortos, foram violados de todas as formas possíveis. E a gente só ligar o noticiário para confirmar o que eu estou falando. Se você não concorda comigo, possivelmente você não é homem, você nem imagina o que eu estou falando. E assim, por conta disso, os nossos legisladores são eles quem? Aqueles deputados federais que vocês votam, você não sabe nem quem você votou, porque você acha que só é importante votar em presidente e você briga por conta disso, cai no tapa, para de falar com alguém, por causa do voto do presidente. Mas eu tenho que te falar que o voto em senadores e deputados federais são mais importantes ou tão importante quanto o voto para presidente. E muitas vezes a gente não sabe em quem a gente vota. Então, essas pessoas, elas pegaram o crime que era de passar a mão nas mulheres, que isso não dava em nada, não dava cadeia, não dava nada. E nós, mulheres, continuamos a serem, assim, objetos desses homens, porque eles continuaram, passavam a mão na gente, passando a mão na bunda, no peito, tentava beijar, passavam... Pegaram este crime e colocaram dentro do crime de estupro para ver se os homens parem de olhar os nossos corpos como objetos. Por quê? Colocaram a pena mais grave. E tem que ser mesmo. Tem que ser equiparado ao crime de estupro. Porque a gente é violado tanto quanto. E aí, o Otávio Mesquita, que fez isso, né? Que a gente viu o vídeo, que ele passa a mão na Juliana, que a Juliana fica visivelmente constrangida. Esse tipo de passar a mão se enquadra agora em crime de estupro. Só que ele fez isso há muitos anos atrás. Então, possivelmente, ele não vai responder pelo crime de estupro. Por quê? Porque a lei no Brasil tá nas nossas leis, tá, gente? No Brasil, a lei nunca vai retroagir o quê? A lei nunca vai voltar para o passado para prejudicar o acusado, o réu. Ela só vai voltar para o passado quando é para ajudar o réu. E assim, as pessoas estão em choque. Esse nome, crime de estupro, porque é Otávio Mesquita, tá bom? Porque se fosse um preto, pobre, favelado, periférico, com certeza ele fez. Mas é um homem branco, heterossexual, rico, poderoso, que tá à frente da televisão. É isso que eu falo pra vocês. E assim, isso serve de exemplo pra você nunca encostar na gente achando que é uma brincadeira. Deixa eu passar a mão aqui. Não. Porque ao contrário, isso não existe. A gente não fica brincando dessa forma com vocês. E assim, a Juliana não quer dinheiro do Otávio Mesquita, porque aqui no Brasil não tem nenhuma condenação que dê dinheiro pro homem em casos de passar a mão no peito, na bunda e em casos de estupro, tá bom? A Juliana só quer o quê? Que ele seja responsabilizado e pague pelo que ele fez. Porque o amigo dela, que trabalha dentro do SBT, no mesmo programa que ela, ele teve, né, a coragem, porque ele foi muito corajoso, de dentro do SBT, um homem, porque é muito difícil os homens apoiarem a gente nesse momento, porque a gente sempre, sempre vai ter a nossa palavra em xeque. Por que depois de tanto tempo? Por que isso? Por que aquilo? Porque foi na hora que ela teve coragem. E ele falou, ela sempre ficou incomodada com essa situação com o Otávio Mesquita. Ele falou isso dentro do SBT, num programa onde o Ratinho estava defendendo o Otávio Mesquita. Muito corajoso. E ele falou, ela levou até a cúpula do SBT e ela teve a sua saída, assim, da noite pro dia. Um dia ela estava lá, no outro dia ela não estava. Ninguém sabia da saída da Juliana. Então a gente espera o quê? Que esse caso seja resolvido,
que ele seja responsabilizado dentro ali, né, dos seus atos. E também eu acredito, da mesma forma que o Bruno falou, que o SBT não compactua com isso. E já acredito que o SBT solte uma nota em relação a esse caso que aconteceu dentro da emissora.